985-639937. Participa com a gente, vem, manda seu recado, pede a sua música, ou então dá só aquele joinha aí que já tá tudo bem, já tô entendendo que você também tá acompanhando a gente, tá bom? Vamos juntos aqui no Conexão Cultura, 9h07. Informação no Conexão Cultura. No Conexão Cultura, a informação é que não falta, gente. São profissionais gabaritadíssimos e cheios de muito conhecimento para trazer muita informação pra gente. E hoje, como é quarta-feira, eu recebo aqui meu grande amigo, Dr. Daniel Almeida, advogado especialista em benefícios do INSS. E hoje ele vai falar sobre aposentadoria para professores, já que ontem a gente teve o nosso dia do professor, né, Dr. Daniel? Seja bem-vindo ao Conexão mais uma vez nessa quarta-feira. Bom dia, Babalu. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É sempre um prazer imenso estar aqui, podendo levar informação para todo mundo que precisa, né? Ainda mais sobre temas tão relevantes. Ainda mais queria desejar um felicídio para todo mundo novamente. Essa data tão especial, cheia de energia boa. Também desejar um feliz dia dos professores, que foi ontem. E por isso que a gente trouxe o tema hoje, para poder levar informação para muitos professores que às vezes não entendem como é que funciona a aposentadoria, seja de rede pública, rede privada. E a gente está aqui hoje para sanar essas dúvidas. Tudo bem, então vamos lá. Para começar, nos explique, doutor Daniel, a aposentadoria do professor, como é que ela funciona? Certo. O professor de rede de ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, ele tem uma aposentadoria especial, uma aposentadoria diferente. Eles têm não vou dizer um regimento diferente, porque vai variar do regime que ele está inserido, se é o próprio ou se é o geral. Certo. Que aí tem mais algumas nuances, algumas especificidades, certo? Mas, em sua maioria, os professores do ensino infantil, médio e fundamental, eles têm uma aposentadoria, não vou dizer especial, mas eles podem se aposentar mais cedo. Cerca de 5 anos mais cedo do que as outras pessoas, outros trabalhadores, né? Por assim dizer. Desde a idade, esse benefício ele vai desde a idade até o tempo de contribuição. Então, por exemplo, enquanto a gente se aposenta com 65 anos de idade, os homens, o professor homem se aposenta com 60 anos. Certo. E a mulher, que seria 62, se aposenta com 57. Além disso, a gente também tem os benefícios do tempo de contribuição, certo? No tempo de contribuição, em vez de completar lá os 25, 30 anos, etc., o professor só precisa completar 25 anos de contribuição. E é claro, vai ser feita toda uma metodologia para calcular a relação de salário, que mudou desde de 94 e mudou novamente. A gente fala agora sobre a aposentadoria programada. Isso a gente precisa verificar direitinho, porque vai ser feita uma média de todos os salários. A gente também fala muito sobre a questão da previdência complementar, porque muitas vezes muitos professores perdem salário quando eles preenchem o requisito, tá bom? Os professores também do ensino público, eles mudam para o ensino privado, então é diferente as regras também. Perfeito, doutor Daniel. E quem pode receber a aposentadoria do professor? Certo, como eu falei, todos aqueles professores, ensino infantil, ensino médio e ensino fundamental, e também podem ser o pessoal que participa da gerência da escola, desde a docência, da direção, da coordenação, do assessoramento pedagógico. Então, todos aqueles profissionais que estão inseridos nesse ambiente escolar, dessas turmas, né, para esse ensino infantil, médio e fundamental, de ensino superior não está enquadrado. Ensino superior, infelizmente, eles têm que preencher as regras comuns, padrões de todos os trabalhadores. Só para quem é infantil, médio e fundamental. Todo mundo que está inserido lá na escola tem direito a essa aposentadoria especial. Diferencia, né? Diferenciado, doutor? isso. Doutor, é diferenciado. O nível superior é normal. Não se enquadra não nesse se enquadra. processo. Isso. Tá. E outra coisa, doutor Daniel, já que, por exemplo, os que estão contidos dentro do nível que é, por exemplo, que não é o superior, mas no caso, eles têm, além dessa contribuição, existe um fundo de previdência diferenciado nesse sentido ou não? É um fundo, ele só se enquadra mesmo nesse processo, que é um processo especial diferenciado do superior, mas existe um fundo de previdência diferenciado nesse sentido? Não. Não existe. A previdência é a mesma, certo? Depende, claro, do regime como foi que está inserido. Se for de escola particular, então a gente vai para o INSS mesmo, para verificar todas as contribuições e todos esses requisitos que eu falei. São os mesmos requisitos. Se for o de escola pública, né, ou servidor, enfim, aí já é o IGPREV que vai estar assessorando lá essa questão.
Só muda mesmo a questão do regime, mas a idade, os requisitos são os mesmos. E também para as pessoas que trabalham, só reforçando, que não só o professor, mas quem está inserido no processo educacional ali, da escola, né? Isso. Seja administrativo, né? Ou as pessoas que trabalham, por exemplo, na cozinha, também estão dentro do processo do setor. Seria mais seria naquela parte de assessoramento, coordenação, Ah, administrativa da escola certo. mesmo. Entendi. Certo? Também tem que verificar o que está escrito lá na carteira de trabalho da Sim. pessoa, no contrato, para ver se a gente consegue enquadrar nessa questão. Mas é mais a tá. equipe administrativa ali, Sim. além dos professores que vão dar aula. As atividades estão mais direcionadas, ligadas mesmo ali à atividade escolar dentro Isso, da... exatamente. Entendi. Tá. E como a reforma da Previdência alterou esse benefício? Houve uma alteração e como é que ela... Como é que alterou? Como é que ficou? Certo. doutor Daniel? Antes da reforma, a gente não tinha não precisava completar o requisito idade, só o requisito tempo de contribuição. Certo. Então, antes da reforma da Previdência, o professor que completasse lá os seus 20, 25 anos de contribuição, ele já conseguiria solicitar aposentadoria. Certo. Atualmente não. Atualmente a idade ela é um requisito agora para todos os benefícios. Como, antigamente, por exemplo, no tempo de contribuição, que até para os trabalhadores em geral, né, que tinha que completar 35 anos se aposentava, hoje se extinguiu. Existe uma regra uma regra de transição, mas agora também... Mas agora todo mundo precisa completar a idade. Entendi. Aí, como eu falei, é 5 anos mais cedo, então é um belo de um benefício, porque homem 60 anos e mulher 57 anos, então consegue se aposentar bem mais cedo do que os demais, mas ainda precisa completar o tempo de contribuição e a idade agora. É a idade, né? Isso. Isso mesmo. E outra coisa, doutor Daniel, quais as principais orientações para quem tem interesse, no caso? A principal orientação é procurar um profissional para poder auxiliar, para poder verificar toda a documentação, se ela está correta. Sempre buscar emitir todos os documentos necessários no lugar onde você está trabalhando, verificar se a carteira de trabalho está sendo assinada, verificar se as contribuições estão acontecendo. Se for de rede pública, verificar, solicitar a certidão de tempo de contribuição, onde lá vai estar constando toda a vida previdenciária do professor, para verificar se está tudo aparecendo lá, porque acontece muito, infelizmente é muito comum da escola não estar informando para o GEPREV ou para qualquer outro órgão que esteja administrando o período que o professor está lá. E às vezes ele perde 1, 2, 3 anos, ali, às vezes até 5 anos de trabalho, porque a escola, em alguma mudança ali de documento, ou de como está administrando essa documentação dos professores, acaba perdendo, extraviando. Então é sempre bom o profissional, ter toda a documentação guardada numa pasta, verificar se está constando realmente no sistema todas essas contribuições, todo esse vínculo dele com o colégio, seja onde ele estiver, para poder ter acesso à sua aposentadoria no tempo correto. Perfeito, Daniel. E outra coisa também, né? Como requerer essa aposentadoria? Daniel? Certo. Depende do órgão que a pessoa está trabalhando. Ela pode, inclusive, ter 2 aposentadorias. Se tiver... ela pode ter as duas contribuições. As duas contribuições? Como é que é? As duas aposentadorias. As duas aposentadorias. Porque muitos professores eles não trabalham só em uma escola. Eles trabalham em várias. Entendi. Alguns professores trabalham na rede pública e na rede privada. E aí na rede ele pode ter acesso, claro, se tiver tempo suficiente de contribuição em cada uma, certo? Ele pode ter acesso tanto no INSS, a aposentadoria, quanto lá no GEPREV, às vezes pela SEDUC que administra. Ele pode ter direito a essas duas aposentadorias, desde que o tempo de contribuição de uma escola não seja utilizado, de um regime não seja utilizado para o outro. Certo. Então, agora, se ele não tiver tempo de contribuição suficiente em um regime ou em outro, aí ele pode unificar esses tempos de contribuição, né? Fazer uma validação, seja do regime próprio para o regime geral, que é o mais comum, e assim conseguir ter acesso à sua aposentadoria. Não precisa completar lá, por exemplo, os 25 anos só no regime próprio, ou só os 25 anos só no INSS, por exemplo. Certo. Então dá para fazer isso. Pois é isso justamente que eu acho que, na verdade, eu perguntei equivocado, porque é isso, geralmente esse fundo porque, tipo assim, eu tenho uma atividade numa escola particular e a outra do Estado, um exemplo, né? Então, geralmente a do Estado tem um fundo de previdência diferente do outro que é particular, não é isso, doutor? Isso, Daniel, né? Exatamente. E aí, no caso, elas se juntam para aquele cálculo para uma aposentadoria, ou ele pode ter as duas também, né? Isso, a gente tem que avaliar a situação, porque muitas vezes o professor trabalhou ali às vezes 5, 10 anos numa rede privada, conseguiu passar em um concurso, aí foi para a rede pública,
E aí, às vezes, ele completou ali o requisito da idade, mas não tem um tempo de contribuição no regime próprio, digamos, na SEDUC. Certo. E aí, a gente pode validar lá esse tempo da SEDUC no INSS. A gente vai fazer um cálculo para verificar onde ficaria o melhor salário. Certo. Porque vai ser utilizado todas as contribuições. E aí, a gente vai ali, a gente leva um desses períodos para o outro regime. E aí, assim, conseguir a aposentadoria. Porque é interessante a gente esclarecer, né? Sim. É por isso que, no caso, o doutor Daniel aqui com a gente, que é um grande especialista em benefícios do INSS, para ajustar e entender. Porque tem gente que às vezes está começando a carreira e às vezes tem um plano que às vezes não entende. Às vezes tem possibilidade de estar na pública e na privada e às vezes não entende esse processo todo. E aí já entendendo, você fica muito mais por dentro, sabendo do que você está desenvolvendo na sua carreira. É importante para o profissional também entender esse processo. É sempre bom, né, buscar um profissional, alguém para dar uma orientação correta, até principalmente depois da reforma da Previdência, porque a gente tem muitas especificidades ali que às vezes a pessoa já pode se aposentar, ou já tem esse direito, ou já está perto, e já seria interessante ela fazer uma espécie de planejamento para essa aposentadoria. Porque, digamos, com a reforma da Previdência, muitos professores, se eles querendo ou não, se eles se aposentarem nesse período que eu estou falando, eles vão ter um déficit do salário. E aí, o que a gente tem que ver? Quando é que não vai haver esse déficit? Quando é que a gente pode ter qual o período que a gente vai ter o maior salário possível? Ou então, se for necessário, até fazer uma previdência complementar. Porque a pessoa, quando ela se aposenta, ela está contando com aquele último salário que ela recebeu. Essa é a vontade de todos nós. Essa previdência particular é ótima. Aí, porque muita gente está contando com aquele último salário que recebeu. E às vezes não recebe. Recebe 80% dele. Depende da questão do que a gente fala da aposentadoria programada. Certo. Então é sempre bom a pessoa se planejar para a gente conseguir obter o maior salário, a maior renda possível, para no final da vida a pessoa conseguir descansar ali tranquilo, aproveitar, né, a idade, poder viajar, ficar na paz. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Você esclarece, você tira dúvidas, você auxilia. É sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Cultura Mais. O prazer é todo meu, Babalu, tá bom? É sempre uma honra estar aqui. Se for possível, também gostaria de solicitar a todos os ouvintes sobre quais dúvidas vocês têm. Sim, claro. Quais tipos de benefícios não ficou claro o suficiente. O que a gente traz aqui para vocês, a intenção é essa, é ajudar, é orientar, é passar a informação correta sempre que possível, tá bom? Então podem entrar em contato aqui com a Cultura ou comigo lá pelas redes sociais, que a gente vai sempre poder estar respondendo as dúvidas e ajudando o máximo de pessoas que a gente conseguir. E não esqueça de seguir o doutor Daniel nas suas redes sociais, que é a... Isso, lá no Instagram é dasa.pessoas. DASA.pessoas. Hoje vou estar fazendo uma caixinha de pergunta lá. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tipo de benefício sobre outro, pode estar lá perguntando, seja na caixinha de perguntas, seja no direct. Tá meu WhatsApp lá também, é só mandar mensagem. O que não falta é dúvida, doutor Daniel. São muitas dúvidas, Isso é verdade. Principalmente no processo todo do INSS, de aposentadoria, reconhecimento, entender os seus direitos, né? Enfim, muito obrigado, doutor Daniel. Muito feliz pela sua participação aqui no Conexão. Toda quarta-feira, doutor Daniel Almeida aqui com a gente, advogado especialista em benefício do INSS. Agora, 9h19. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover. Agora na 93,7. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar. Deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que é lindo. Pode ir fundo, isso é que é viver.
canção. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso aqui é viver. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Conexão Cultura Mais, muito mais. Quando meu amor fechar os olhos e pousar um anjo, um querubim, saberá que estou pensando nela e ela estará pensando em mim. Fechar os olhos e sonhar com cantigas para mim, pousarei beija-flor nos sonhos dele, pra dançar bailarina em seu jardim. O pensamento meu, buscar o som de uma canção para alegrar meu coração. Quando o sol surgir pela janela e sua flor se abrir lá no xaxim, ninarei com canções os sonhos dela, plantarei meu amor no seu jardim. E se o meu amor sentir saudade? E se o meu amor sentir saudade? Vou nas asas do anjo querubim, espalhar-me em seu leito.